Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né? Graças a Deus, mais um dia aqui, né? A gente nessa realidade, né? Que a gente conhece como Terra, né? O sistema Terra, tá, pessoal? Porque aqui não é um planeta, é um sistema Terra e tem vários nomes, né, pessoal? Eu pesquisei até, vi vários nomes é dado pela Terra que é Urântia, tá? É Gaia e Midgard. Nossa, pessoal, tem esses nomes, tá? Que são, às vezes são conhecidos pelos os nossos vizinhos aqui por esses nomes, tá? Mas a gente aqui conhece como Terra, né? Não é um planeta, mas a maioria pensa que é um planeta aqui, tá? Aonde a gente vive, não. Aqui é um sistema, né? Que estamos no centro desse sistema Terra, né? E a gente está aqui nessa realidade. Quem é que está aqui? A nossa consciência. Ela está aqui. E ela precisa expandir, precisa espiritualmente, pessoalmente, a gente precisa melhorar, fazer o nosso propósito aqui, pessoal, para que a gente alcance uma iluminação, a gente tenha a nossa ascensão, né? Possa ter a mente de Cristo, tá, pessoal? Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Mas tem muitas pessoas que estão se perdendo aqui nessa realidade, tá? É por isso que existe os mentores, os anjos, tá? Para nos ajudar, tá, pessoal? Ontem eu até falei sobre esses mentores que são os ascensionados, né, pessoal? Aqueles mestres ascensionados são mentores, né? São instrutores para nos orientar nessa linha de pensamento sobre a nossa expansão da consciência, sobre a nossa espiritualidade. E ontem eu estava explicando sobre isso, né? Porque eu peguei um texto que eles falam, né? Fala sobre esses ascensionados que falava que cada ser humano tem a presença eu sou dentro dela, que é Cristo, né? Que é a presença de Deus, tá? Na vida. Então, eles estavam indicando Cristo, tá? Então, todos esses daí, tá? Ascensionados, tem que estar debaixo na direção que Cristo quer. Mas o que é que acontece, pessoal? Esses ascensionados aí, tá? Muitos estão dando adoração, invocando eles, fazendo cultos a esses guias, a esse ascensionado. E não é para fazer isso, tá? Até tem gente fazendo culto, pessoal. A, como é que se diz? Os alienígenas, pessoal. Os que diz que são extraterrestres, né? Entende? Então, essas pessoas estão fazendo isso. Por isso que, às vezes, o mentor não é para aparecer aqui, mentor anjo, tá? Porque vão querer adorar. Você viu que até na Bíblia, tá? João queria adorar o anjo. Entende? O que é que o anjo falou? Pare com isso, não faça isso. Adora só a Deus. Então você tem que adorar a Deus. Então, esses tem que ser a direção daqueles do anjo, do mentor que está na verdade. Porque se não está recebendo a adoração que é do povo que é para dar dada a Deus, esses mentores estão fora da espiritualidade, tá, pessoal? Porque ele tem que seguir a espiritualidade. A gente tem um mestre, tá? Temos um guia também,
Mas esses ascensionados, esses mentores que foram elevados, tá, pessoal? Alcançar a iluminação, eles estão aqui para nos ajudar. Ele tem que estar na direção de Cristo, tá? Debaixo da guarda de Cristo, porque Cristo é maior do que todos eles, porque Cristo que é o nosso Deus, aquele que deu a vida pela salvação da gente, tá? Então, eu sei que esse vídeo aqui vai causar muito burburinho no meio, principalmente o meio espiritualista, aonde estão levando a invocação, a adoração desses mentores, tá, pessoal? Que trouxe mensagem boa. Você viu que ontem eu li a mensagem que eles trouxeram, né? Sobre a presença eu sou, é muito boa, tá? Mas o quê? A gente tem que ler e acatar, entender, não querer agora começar a invocar a esses mestres ascensionados. Tá errado. Você está saindo fora da espiritualidade. E tem muitos espiritualistas, tá? Grupos espirituais estão fazendo isso, tá? Então, isso é uma fornicação espiritual, prostituição, tá? Não pode, porque existe a nosso coração, a nossa adoração somente é dada a Deus, né? E Cristo, que é o Filho de Deus, que é o Deus que a gente conhece, tá? É Ele que a gente tem que render glória, honra e louvor, porque Ele deu a vida para a gente. Todos esses que ascensionaram, mentores que estão aí, não deram a vida por a gente. Tá, pessoal? Então, tô dando essa introdução aqui porque vai ser polêmico, tá, pessoal? Vai mexer aí com, eu sei, esses meios, esses grupos, que eu sei que tem muitos aqui na internet, grupos que estão invocando aí, estão adorando, e isso não está de acordo com a espiritualidade, tá? Porque esses próprios ascensionados estavam falando Deus sou, que é Cristo, tá? E para a gente estar conectado com esse eu sou. Então, eles próprios já estavam indicando a Cristo, tá? Que é esse eu sou, tá? Porque Cristo foi que falou isso, eu sou. Então, quando ele entrou, eu sou, os judeus queriam apredejar ele, porque entenderam, tá? É um do nome de Deus, tá, pessoal? Que os judeus conheciam, tá certo? Então, pessoal, por que eu estou dando essa introdução? Porque vai ser polêmico, tá? Esse vídeo aqui vai mexer aí com meios aí espirituais, tá? Mas faz parte, tá, pessoal? A gente tem que fazer isso aqui, tá? É o trabalho da gente. Esclarecer as coisas para que a gente se firme na verdade, tá, pessoal? A gente não tenha engano, tá? No nosso meio. Então, a gente se firme na verdade, que a verdade é Cristo, né? E a nossa adoração tem que ser a Deus, a Cristo, tá? Fora isso, todos estão, aqueles que são elevados, que foram elevados, anjos, mentores, sabe? Tem que estar debaixo dessa ordem, tá? Aqui na nossa realidade, a gente tem que fazer isso, tá, pessoal? E eu sinto muito, tá? Tem pessoas que desviaram aí totalmente a conexão verdadeira com a espiritualidade por causa disso. Começaram a introduzir esses mentores apareceram, né? Aí começaram a adorar não sei quem. Eu vou falar o nome aqui, tá? Alguns vão ficar aí meio irritado comigo, mas
eu tenho que pautar aquilo que verdadeiramente está acontecendo. Já está acontecendo, tá? Vocês já estão fazendo, tá? Eu estou vendo isso, então por isso que eu vim falar sobre isso, tá? Então, pessoal, qual é o tema que a gente vai falar hoje? O que são os mestres ascensionados? Eu disse que ontem, né? Eu disse que eu ia fazer um vídeo falando sobre isso. Quem são esses mestres ascensionados, né? Aí eu coloquei a pergunta: e por que precisamos de instrutores em nossa jornada espiritual? Por que a gente precisa? Tá? Mas esses instrutores, pessoal, tá? Esses que vão estar nos orientando, ele precisa estar como é que se diz? No guia de Cristo, tá? Ele precisa estar debaixo da frequência de Cristo, tá? Seja instrutores físicos e seja instrutores espirituais, como esses ascensionados, que são conhecidos como mentores espirituais, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui sendo como um instrutor para vocês. Estou orientando, estou instruindo vocês. Eu estou debaixo da autoridade de Cristo. Eu tenho que reconhecer a Cristo como o meu Salvador, reconhecer como aquele que deu a vida e como aquele que está trazendo a verdade. Então, tanto do Cristo como dos apóstolos que foram escolhidos por esse Cristo. Eles têm trazido aí, têm escrito, trazido a orientação. Agora, os mentores espirituais que aparecer, ele tem que estar debaixo dessa frequência. Tá? Se sai disso, tá fora da espiritualidade. Tá claro, né, pessoal? Eu estou pautando bem para vocês entenderem o centro da espiritualidade, tá? Mas vamos aqui, vamos saber quem são, o que são esses mestres ascensionados. Quem são eles, pessoal? Vamos saber aqui, tá? A maioria dos espiritualistas aí já tem conhecimento disso, mas vamos saber quem é esses ascensionados, tá? Ele fala: os mestres ascensionados são seres espirituais que alcançaram um elevado nível de consciência e completaram sua jornada de aprendizado e evolução na Terra. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui nessa primeira parte? Ele diz que esses mestres ascensionados são seres espirituais que alcançaram um elevado nível, né, de consciência e completaram a sua jornada de aprendizagem e evolução na Terra, tá? Se a gente também se dedicar, a gente pode se tornar um mentor desse. Vai depender. Se vocês saírem da roda de Sansara, saírem da reencarnação, tiverem a iluminação, né? Porque a gente está aqui na jornada de aprendizagem da evolução da Terra. E esses ascensionados tiveram. E eles conseguiram evoluir a consciência, que ele alcançou um nível elevado. Ele, como é que se diz? Ascensionaram. Então, eles ascensionaram, mas eles ficaram aqui na dimensão terrestre para ajudar, como mentores, para ajudar aqueles que iniciam a sua jornada do despertar espiritual. Ajudar, mas debaixo da autoridade de Cristo. Deu para entender, pessoal? Entende? É isso que os espiritualistas precisam entender, tá? Eles têm que entender isso. Aí ele fala: eles transcenderam as limitações do plano físico, atingindo a iluminação e a ascensão.
e agora reside no plano espirituais mais elevado. Então, aqui ainda ele está num plano espiritual mais elevado do que a gente. Esses mestres são conhecidos por sabedoria, compaixão, amor incondicional e atua como um guia, instrutores espirituais. Então, ele atua como guia, instruindo espiritualmente as pessoas que despertam a consciência, ajudando a humanidade em seu processo de evolução. Então, esses são os mestres ascensionados. Ficaram conhecidos aí, mas eles são instrutores, que estão debaixo aqui da autoridade de Cristo. Ficaram aqui para que a humanidade ela evolua espiritualmente, né? Se ela evoluir espiritualmente, ela vai ascensionar, ela vai se tornar uma pessoa, tá? Uma melhor pessoa aqui. Então, ele está trabalhando para que o mundo, tá? De uma forma geral, ele possa se elevar, tá, pessoal? Entende? Entende a função dele? Mas eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Aí ele fala, a ideia de mestres está presente em diversas tradições esotéricas, né? Espirituais, então, no meio espirituais. Como teosofia, espiritismo fala sobre isso. Ensinamento do movimento da nova era. Então, quando aquele tempo da nova era entrou, tá? Esses mestres ascensionados, que são mentores, entraram em comunicação com essas pessoas. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Eles não entenderam a mensagem. Eles estão começando a fazer culto para esses mentores. E estão errados. Foi o que aconteceu na nova era, tá? E até hoje continua aí alguns aí, tá? Alguns grupos aí fazendo isso. Aí ele fala, entre os mestres ascensionados mais conhecidos está a figura de Jesus Cristo. Então, esse é o maior mestre, pessoal. Tá? É o nosso mestre, é o nosso salvador, é o nosso Deus. Ele está, esses outros mestres que eu vou falar aqui, está debaixo da autoridade desse mestre. Entende? Eu tenho que falar essa verdade aqui para vocês, tá, pessoal? Eu sei que isso vai machucar alguns aí, tá? Que eu sei que existe aí grupos do nomes que eu vou falar aqui, tá? Que são mestres ascensionados, que são conhecidos, né? Aqui na realidade, tá? Deve machucar aí essas pessoas, porque essas pessoas estão colocando essas pessoas como o Deus dela, tá, pessoal? E eu sinto muito, quando você faz isso, você está se prostituindo. Que não é para fazer isso. A gente só tem um único Deus, tá? Aí ele fala, Jesus Cristo, né, que é o nosso mestre principal, né? Apareceu também Buda, né? Trouxe o conhecimento dele. Saint Germain, tá? Tem os espiritualistas conhecem aí. Kuan Yin, né? Kuan Yin também tem aí, uma ascensionada, uma mulher, aparece aí, eu vejo adoração a essa Kuan Yin aí, tá? Entre outros. Então, tem entre outros. Cada mestre ascensionado tem a sua missão específica, relacionada à área, como cura, sabedoria, amor, prosperidade, iluminação, e são invocados por aquele que busca orientação espiritual e apoio em sua jornada. Então, é isso que está errado, porque você tem que invocar a Deus, a Cristo, tá, pessoal? E esses daí vão ser só os que estão como instrutores. Eles vão trazer uma mensagem, foi o que aconteceu naquela nova era, tá? Esses mentores apareceram para que a humanidade tivesse uma ascensão
espiritual, mas o que é que aconteceu? Eles foram aparecer para trazer a mensagem, aconteceram isso aí. Tem muitos agora invocando, adorando esses mentores aí ascensionados. Tem até agora um aqui novo aí que como é que se diz? Diz que é um extraterrestre, né? É um ser aí, tá adorando aí. Tem gente aí adorando, né? Vem aqui para só fala dele aqui no YouTube aí. Um ser aí, vocês conhecem. É famoso, entende? Eu não posso falar nome, tá, pessoal? Eu já tô falando esse nome aqui porque foi o cidadão que escreveu aqui, tá? Porque eu sei que tem pessoas que adoram, é Buda, Saint-Germain, Coin, né? Coin, né? Eu sei disso, tá? E essas pessoas podem se machucar com o que eu tô falando. Mas é uma verdade, tá, pessoal? Porque está desviando as pessoas da verdadeira espiritualidade. Aí ele fala, a ascensão é um processo espiritual pelo qual uma alma atinge um estado de completa união com o divino. Então, foi esses que tiveram essa união com esse divino, tá? Eles cumpriram a parte deles, estão aqui para nos ajudar. Mas o que é que acontece com nós, seres humanos, que não estão evoluídos ainda? Quando vem um seres desses espirituais, com conhecimento, começa a adorar, pessoal. Se aparecer um anjo aqui, todo mundo cai de joelho aí para adorar. Por isso que eles não aparecem, tá, pessoal? Por isso que os mentores agora estão nas escondidas, nas intocas. Porque a gente aqui, como ser humano que está atrasado ainda, começa a render adoração, invocar. E não é para fazer o culto que a gente tem culto, é fazer culto a Deus. É o único culto que tem que fazer. Entende, pessoal? Tem que seguir a direção da espiritualidade, tá? Então, ele fala, esse processo envolve o aperfeiçoamento contínuo ao longo de várias vidas, até que o indivíduo seja capaz de superar o ciclo da reencarnação e atingir um estado de consciência superior. Então, foi o que aconteceu com esses mestres ascensionados. Eles passaram aqui pela jornada aqui da Terra, tá? Eles saíram do ciclo de reencarnação, a consciência deles. Então, e eles ganharam o corpo, ascensionaram, ganharam um corpo aonde eles também se materializam igual os anjos aqui. Os anjos, lembra que eu falei aqui no vídeo? Que os anjos também se materializam aqui na realidade, e foi por isso que os anjos caídos, ele tinha esse poder, né? Ele se materializou. E o que é que eles fez com a mente maligna? Eles tiveram relações com as mulheres. E o que é que produziu desse relacionamento com as mulheres? Foram os Nefilim, né? Que são conhecidos como os gigantes. Que esse gigante agora está além da borda da terra. Não está nessa terra, ele está fora, está em outras terras e eles não podem passar para cá, entrar mais, né? Eles estão lá, esse gigante. E isso vai ser revelado, tá, pessoal? Algum tempo aí você vai ver que isso vai ser revelado. O que eu estou falando aí, nossa, o irmão Samuel está falando uma coisa absurda. Isso parece absurdo para você, mas vai ser revelado isso, tá? Que esses gigantes foram os descendentes aí dessa relação com os anjos que se materializaram aqui na realidade, tomaram corpo físico e tiveram relacionamento com as mulheres, as filhas dos homens. Está lá
né? Ainda bem que eles não tiraram essa passagem da Bíblia, né? Mas no livro de que não está na Bíblia, que é de Enoque, né? O livro de Enoque, não é isso? Está lá ele contando sobre essa situação, tá? Esses anjos se materializaram, tá, pessoal? Ele tem, como também esses ascensionados, ele está num patamar elevado, tá? Mas eles podem se materializar, tá? Tem pessoas aí do meio espiritualista já percebeu que ao longo do século aqui, esse Saint Germain já apareceu aí. Ele já se materializou. Entende? Então, ele tem essa capacidade porque ele já saiu do ciclo de... Ele atingiu um estado de consciência superior. Tá, pessoal? Então, ele é o que a gente, quando Cristo vier, a gente vai ter o corpo transformado, esse corpo que ele pode se materializar, que ele pode ir para outra dimensão, tá? A gente vai receber esse poder e a gente vai ser eterno. Por isso que a gente vai ser eterno. Essa é a eternidade que a gente vai ganhar. Tá, pessoal? Aqui você vai ouvir a verdade, tá? Pode ser estranho ao seu ouvido, mas isso aqui é uma verdade, tá? Então, a gente está trabalhando e esses ascensionados que são mentores, tá? Eles estão nos ajudando nesse estado de elevação para a gente alcançar esse nível que eles estão, tá? E eles têm experiência porque eles já passaram por aqui. Cristo também é um que passou por aqui, tá? Mas ele é um maior do que todos eles, tá? Aí ele fala, através da ascensão, a alma se liberta das limitações do corpo físico. Então, ele não tem mais corpo físico, mas ele pode se materializar, tá? E das restrições do ego, alcançando uma compreensão profunda da verdade universal. Então, esses que alcançaram eles se libertaram do ego. Eles alcançaram a compreensão maior. Então, por isso que esses são mestres, por isso que eles são mestres também. Eles estão para orientar, mas segundo, né, a administração de Cristo, porque Cristo é o mestre, é o cabeça de todos, tá? Deu para entender, pessoal? Ou eu posso repetir mais uma vez? Tá? Aí ele fala, esse vídeo aqui vai dar o que falar, tá, pessoal? Aí ele fala, os mestres ascensionados passam por esse processo, completando o seu ciclo de aprendizado terreno e atingindo um estado de iluminação. Então, ele cumpriu o ciclo dele aqui, né? E ele atingiu um estado de iluminação. É quando a gente desperta, está nesse processo. Então, esses ascensionados, eles ficaram na região celestiais para espírito, para nos ajudar, para nos intuir, nos orientar, passar mensagem. Foi isso que esses mestres, naquela nova era, estavam tentando passar para aquelas, mas aquelas pessoas não estavam preparadas. Começaram a adorar esses mestres. Até hoje. Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Começar a adorar esses mestres. E que não era, tá? Não era para fazer isso. E estavam fazendo. Não tem, como é que se diz? Escaboço, né? Não tem lei, coisa escrita mandando que devesse fazer isso. As pessoas fizeram isso pela empolgação dela, tá? Não tem nada escrito Deus mandando, a autoridade maior Deus, tá? Não tá mandando fazer isso. É as pessoas espontaneamente, por a ignorância, que fez isso. E isso começou lá desde essa nova era aí, espiritual.
Tá até hoje aí, tem alguns aí, tá? Que estão fazendo. E eu, pessoal, não quero, como é que se diz? Magoar ninguém, mas eu tô aqui para passar essa verdade para você, tá? Ele fala, isso significa que eles viveram na Terra em algum momento, experimentaram o desafio e as limitações da existência física. Então, esses ascensionados experimentaram as coisas que a gente, mas superaram essas barreiras através do autoconhecimento e da prática e da busca pelo crescimento pessoal. Então, através de práticas espirituais, nesses ascensionados, ele buscar esse crescimento pessoal e espiritual. Foi assim que eles conseguiram vencer. E é assim que a gente tem que fazer. Cristo veio nos ensinar, é assim que você tem que fazer. Faça isso, não, tá? Para que a gente alcance isso, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, ao completar sua ascensão, esses mestres alcançaram a imortalidade espiritual. E é o que a gente vai estar fazendo, alcançar essa imortalidade. E a capacidade de atuar como guia para a humanidade. Então, e a gente aí pode atuar como um guia, como um instrutor. Depois que você ascensionar, você pode escolher. Você vai ajudar as pessoas aqui na Terra ou você quer ficar lá só no mundo espiritual? Você vai decidir, tá, pessoal? Tá? Muitos que passaram por aqui, ascensionou, se tornam mentores para guiar as outras pessoas, para ajudar aqui. Não tem como, tá, pessoal? Não sei, tá? Se eu alcançar essa iluminação, talvez eu me torne um mentor espiritual de alguma pessoa. Porque eu já estou sendo, tá? Mentores aqui de muito, um instrutor. Estou guiando vocês, estou mostrando a vocês aonde vocês têm que adorar o verdadeiro Deus, buscar as práticas espirituais. Eu estou aqui instruindo o que o meu mentor também me instrui. Eu estou instruindo vocês. Eu já estou fazendo um papel de um instrutor. Mas ainda eu estou limitado porque eu estou no corpo físico. Não sou como os mestres ascensionados. Entende? Isso que as pessoas têm que entender, tá, pessoal? Aí ele fala, a ascensão é vista como objetivo final da jornada espiritual de todos os seres humanos. Então, a ascensão, você alcança a ascensão quando você chega ao final da sua jornada espiritual. Tá? Ele fala, embora os mestres ascensionados já tenham atingido esse estado, ele continua a ajudar aqueles que estão no caminho da iluminação. É isso que eles fazem. Então, ele se torna um instrutor, um mentores, guiando as pessoas que estão despertando, fornecendo orientação, apoio de suas vibrações elevadas. Então, até vibrações, ele emana vibrações para a pessoa se sentir bem, né? Ele intui ensinamento para a pessoa, tá? Então, esses mentores estão aqui para isso. Eles são colocados por Deus, pela espiritualidade. E eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Porque essa autoridade Deus passou para o seu filho. Ele é o mestre. Então, eles estão debaixo. Se tiver um aí que está destoando aí, tá? Tá fora da espiritualidade. Entende, pessoal? É isso que eu tô querendo aqui alertar. Eu sei que isso vai mexer aí, tá? Aí ele fala, através da conexão com esses mestres, o indivíduo pode acelerar seu próprio processo de ascensão e alinhar-se com a energia superior. Então, com a energia de Deus, tá? Então, eles vão nos ajudar
acelerar o nosso processo, para a gente ascensionar também, a gente se fundir com a energia superior, que é Deus, né? O Criador, né? A gente vai se fundir. Quem? A nossa consciência. Então, eles estão orientando a nossa consciência, porque a gente está aqui encarnado. Eles sabem a dificuldade, eles passaram por essa situação. Os ascensionados, eles sabem a dificuldade que a gente enfrenta aqui, tá, pessoal? E não é fácil, né? Aí ele fala, a missão dos mestres ascensionados é ajudar a humanidade a despertar espiritualmente e alcançar um estado de equilíbrio, amor e unidade. Então, essa é a função deles. Ajudar você a despertar espiritualmente e alcançar um estado de equilíbrio. Que você vibre no amor e na unidade. Esse é o trabalho dele, nada mais. É orientar para isso, tá? E vai levar você a Cristo. Tanto que eles escreveram o texto falando de Cristo, mas falando de uma forma que era a presença do eu sou. Foi ontem, né? Eu falei sobre isso, né, pessoal? Vocês assistiram ou não? Eu acho que foi profundo. Será que vocês entenderam, pessoal? Eu acho que não, tá? Mas vocês vão entender, tá? Ele fala, eles trabalham para elevar a consciência coletiva da Terra. Então, ele está trabalhando coletivamente para elevar as pessoas, despertando as pessoas. Quando desperta, eleva as pessoas, melhora o equilíbrio dela. Então, ela melhora, então, eleva a consciência coletiva da Terra, ajudando a pessoa a reconhecer sua própria divindade interior. Então, ele está ajudando a você reconhecer que você tem uma presença eu sou dentro de você, a divindade interior. Esse é o papel dele, tá? Então, o papel da gente não é adorar esses seres, não é fazer culto a esses seres. Entende, pessoal? Como está um ano, tem a mesma coisa no meio evangélico, acontece aqui. É o espírito aí maligno desviando a intenção verdadeira, tá? E ao viverem de acordo com o princípio de compaixão, verdade e sabedoria. Então, eles vão intuir vocês, vão ajudar as pessoas a entrar nessa divindade interior e viver de acordo com o princípio, compaixão, verdade e sabedoria. Então, esses seres elevados, eles vão intuir para ajudar vocês. Tá? Mas isso aconteceu lá na nova era, tá? Eles começaram a aparecer, trazer mensagem para algum grupo, tá? Que estava ali, e esses pessoas não entenderam nada, tá? É o que aconteceu até hoje aí, tá? Tá aí, tem gente aí adorando aí. Quem mandou isso? Onde está escrito isso? Que você tinha que fazer adoração, cântico a esses seres. Mas está acontecendo, tá, pessoal? O engano entrou lá no início, tá? E agora, mas a mensagem foi trazida por esses mentores, tá? E eu até falei sobre uma mensagem que ele trouxe, foi sobre a presença eu sou, tá? Aí ele fala, ao se conectar com esses mestres ascensionados, é possível receber orientação sobre como superar o desafio, encontrar o propósito de vida e realizar a verdadeira missão da alma. Então, quando a gente está conectado com o Espírito, despertou, esses seres começam a intuir para que você comece a receber orientação sobre o seu propósito aqui, os desafios que você vai enfrentar, ele vai lhe ajudar nessa situação. É tipo como um anjo, tá, pessoal? Ele é um anjo
experimentou aqui, porque tem anjo que ele pode se materializar aqui, mas ele não experimentou aqui as coisas terrenas. Tem anjo que não sai da sua região celestial, tá? Da sua região celestial. Então, esses que já ascensionaram, eles se tornam para ser o contraponto com a gente, pessoal. Eles se tornam o contraponto, porque os anjos lá vai dar a ordem, a espiritualidade, e eles vão fazer aquele serviço, o contraponto. Tá? E às vezes são esses que muitas vezes quando sai do corpo, né? Ou tem uma experiência de EQM, que encontra no mundo espiritual. São esses ascensionados. Começa a acalmar a pessoa, calma, tá tudo certo. Daqui a pouco você volta. A pessoa quando sofre EQM, muitas já contaram isso, tá? Teve muitas que contaram isso. Então, quando a pessoa sai do corpo, aí encontra também esse ser e começa a intuir ele, a levar ele para mostrar o propósito de vida dele, para que ele realize a missão da alma dele. Então, esses seres, eles aparecem quando a gente está no mundo espiritual, tá, pessoal? Porque ele está nesse mundo espiritual, tá? Mas aí, pessoal, o que mais que fala aqui sobre esses mestres ascensionados? Aí ele fala, cada mestre tem a sua área de atuação específica, baseada no ensinamento e qualidade que desenvolvemos a sua vida terrena, em sua jornada espiritual. Então, cada esses ascensionados, né? Ele tem a sua função. Ele está debaixo da autoridade de Cristo, tá? Como ele fala aqui, por exemplo, Cristo como mestre ascensionado, então ele é o mestre do mestre, tá? Está associado ao amor incondicional, compaixão. Enquanto o conhecido por trabalhar com a chama violeta, Saint-Germain, né? É uma energia transformadora que ajuda a transmutar karmas e promover a liberação espiritual. Então, muitos aqui, tá? Esse Saint-Germain aí, apareceu para fazer essa transmutação da energia para a libertação espiritual e começou naquela era, tá? A nova era, que era para as pessoas ascenderem. Então, hoje, até hoje aí, as pessoas estão fazendo isso. E pior que faz adoração a esse São Germain. Tá fora, pessoal. Não é para fazer isso, tá? Tá fora. Ele veio trazer uma mensagem, ele tá fazendo o trabalho dele e é o que aconteceu. Olha aí, as pessoas. As pessoas, quando não têm consciência, tá, pessoal? Começa a cair nessa malha fina aí, tá? Aí ele fala, além da sua atuação, o mestre também trabalha junto com a parte da fraternidade espiritual, chamada de Grande Fraternidade Branca. Então, eles trabalham, né, que é um grupo dos ascensionados que se reúne para se organizar para ver como é que vai ajudar espiritualmente as pessoas aqui na Terra, tá? Que está passando a jornada na Terra. Então, são essa fraternidade, né, que é conhecida, que se organiza espiritualmente para ajudar o ser humano. Mas o que é que aconteceu? Tem muitos já que criou até grupos, os grupos da fraternidade branca. Aqui, tem aqui na nossa realidade. Quem mandou fazer isso? Quem mandou? Entende, pessoal? Eu tenho que trazer isso aqui para que a gente se firme na verdade, tá?
Não é porque eu usei o conceito lá do eu sou, tá? Que, como é que se diz? Que agora eu faço parte, eu estou de acordo com tudo que os outros estão. Não, tá? A madeira que desce lá nos desce também aqui no espiritualista, tá? A madeira desce em todo mundo, tá, pessoal? Mas para que se firme na verdade, tá, pessoal? A gente não pode entrar no engano, tá? Aí ele fala, essa ordem é composta por seres iluminados que trabalham em harmonia para guiar em apoio à humanidade em seu processo evolutivo. Então, é um grupo que se reuniu, né, daqueles que foram iluminados, para que ele possa guiar, apoiar a humanidade no processo dele evolutivo. Então, eles estão aí trabalhando. E é por isso que muitos desses daí encontraram esses seres aí, tá? Mas o pior de tudo é que essas pessoas que não têm começam a adorar esses seres, tá, pessoal? Nossa, pessoal, se aparecer um anjo aqui, todo mundo cai de joelho aí, tá? E é errado, tá? Aí ele fala, eles enviam suas energias, instruções de canais espirituais, né? Então, eles estão mandando energia positiva para que vocês sintam bem, estão tirando energia negativa para que não atinja. Então, eles estão protegendo a gente. Mestre terreno e até meio sempre com o objetivo de ajudar a elevar a consciência planetária. Então, além ele está enviando para aqueles mestres terrenos. Então, mestre terreno não, aquelas pessoas que estão orientando as outras pessoas. Então, esses seres estão intuindo para que eles falem, ele entre na verdade. Entende? Com o objetivo de elevar a consciência da Terra, né? A consciência dos seres humanos. O objetivo dele é esse, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal, que nesse meio termo aí aconteceu essa situação aí, tá? Aí ele fala, existe muitos mestres ascensionados reconhecidos por sua influência em ensinamento espiritual. Entre os mais conhecidos, né, é quem? Jesus Cristo. Então, ele é o mestre dos mestres. Esses ascensionados estão debaixo da autoridade de Cristo. Se vocês não sabem disso, tá, pessoal? Já teve aqui espiritualista que eu já vi falando. Ele disse que foi isso. Na reunião lá dessa fraternidade lá dos ascensionados, né? Cristo estava lá comandando cada um para o que falar. Então, Cristo é o mestre deles. E eles reconhecem isso, tá? Mas o negócio é que a pessoa que, com a mente dela limitada, ela não reconhece isso. Ela não reconhece isso. Então, começa a adorar o Saint Germain, o outro lá, e Buda trouxe a filosofia e começa a adorar. Ninguém mandou fazer isso, tá? Ninguém mandou. Buda não mandou. Saint Germain não mandou fazer isso. Me adore. Aonde está escrito? Isso é falta de conhecimento dessas pessoas, tá? E eu sinto muito estar falando isso aqui, porque talvez isso aqui possa machucar essas pessoas que estão aí. Porque vocês já estão fazendo isso, tá? Várias já estão fazendo isso. E eu sinto muito, tá? Eu não quero trazer, mas eu tenho que trazer a verdade para vocês, tá? Então, é o único Cristo que a gente tem que adorar, é o mestre da gente. Ele é visto como um mestre maior ascensional, é o mestre maior dos ascensionados, mais importante, cuja missão foi ensinar o amor, o perdão e a compaixão. Ele viveu uma vida de serviço à humanidade e sacrificou-se para ajudar o outro
a libertar de suas limitações espirituais. Então, até aqui no texto dos ascensionados, tá, pessoal? Tá falando que Cristo se sacrificou. Aí eu tô vendo aqui um espiritualista falando que Cristo não foi crucificado. Aí depois, outro dia, eu assisto uma live que essa pessoa estava, ele falou a mesma, ele falou já ao contrário, ele falou, não, Cristo foi crucificado, tal, não sei o quê. Porque as pessoas ficaram interpelando, porque na primeira parte ele falou que não foi. Aí as pessoas ficaram interpelando, ô, aonde você tirou essa forma que Cristo não foi crucificado? Aí ele disse, não, ele foi crucificado, tal. Então, pessoal, pessoas que estão dúbia, uma fé dúbia. O que é que você está falando? Olha aqui, até o texto dos ascensionados, ele está dizendo que Cristo se sacrificou para ajudar a libertar as pessoas das suas limitações espirituais. Tem texto que não é da Bíblia, falando que Cristo se sacrificou. Agora, por que essa pessoa está trazendo isso? É de se estranhar, tá, pessoal? É de se estranhar. Por isso que ele ficou dúbio, né? Em uma live ele falou uma coisa, aí depois interpelaram ele, em uma live ele já fala outra. Então, veja o que é que você tá crendo, tá, pessoal? Aí ele fala, eu tenho que avisar isso aqui, porque essa pessoa está aí falando isso, tá? Aí ele fala, após a sua crucificação, aí, acredita que ele ascendeu aos reinos espirituais mais elevados, né? É isso que está escrito, onde continua a trabalhar para ajudar a humanidade a encontrar o caminho da verdade e do amor divino. Então, Cristo está nessa região, mas um dia ele vai voltar, tá? Ele está trabalhando lá, ele está mandando como é que se diz? Os ajudantes dele, os irmãos deles, tá? Os ascensionados, os anjos, os mentores, ele está enviando para nos auxiliar aqui na nossa ascensão espiritual, tá? Porque aquele que vencer, né? Ele diz que a coroa vai coroar a gente com essa eternidade, que ele vai transformar o nosso corpo no corpo glorioso igual a dele. Entende, pessoal? Ou quer que eu repita o vídeo todo de novo? Entende? Então, graças a Deus, 53 minutos. Nossa, passa muito rápido, tá, pessoal? Então, vamos parar aqui, tá? Eu vou continuar na segunda parte, tá, pessoal? Eu sei que esse vídeo aqui vai dar o que falar, tá? Mas não tem o que fazer. Meu canal, por isso que eu não pertenço a nenhum grupo desses aí, tá? Nenhum grupo evangélico, católico, espírita, nenhum grupo desse espiritualista também. Já para eu poder falar de fora, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Não quero machucar nenhuma, mas você, para estar na verdade, vocês vão ter que ouvir essa verdade, tá? Se vocês são do meu canal, conhece grupo, pessoas desses grupos aí, tá? Espero que entenda, assista o vídeo todo para depois você tirar a sua conclusão, tá certo? Então, vamos parar aqui, eu vou ali fazer uma merenda e volto para a segunda parte, tá, pessoal? Então, até a segunda parte.